Oh, vivemos para te adorar, Senhor. Consagramos a ti a nossa vida, a nossa noite. Reconhecemos a sua presença nesse lugar e abrimos o nosso coração para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Se você trouxe a sua Bíblia, levanta ela comigo. Diga, eu amo a palavra de Deus. E nessa noite, mais uma vez, a semente da palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa, eterna, imutável, será semeada no meu coração e dará muitos frutos para a glória de Deus. Se você crê naquilo que você fala, dê um amém bem alto aí. E obrigado, queridos. Pode sentar. Aleluia! Que final de semana maravilhoso. Pena que já está acabando. Mas estivemos na formatura sexta, hoje pela manhã. Graças a Deus por esse tempo, conhecer, né? Já tinha ouvido bastante falar do que Deus estava fazendo aqui em Garanhuns, através da vida dessa família preciosa e de todos vocês que Deus tem conectado com eles. Mas, como disse Jó, agora os meus olhos veem, né? Antes era só de ouvir falar. E que coisa boa, que privilégio poder ver. Amém? Graças a Deus. Amém, irmãos. Antes de iniciar a mensagem que está no meu coração, como o pastor pediu, quero apresentar esses dois livros que estão ali atrás. Você também pode adquiri-los. O primeiro deles foi esse aqui, que foi o meu terceiro livro, Sábias Prioridades. Há valores que não passam com o tempo. Falei um pouco sobre ele de manhã. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira eu falo a diferença da sabedoria terrena para a sabedoria divina, a sabedoria do alto. E aí, quando a gente se enche, e eu mostro, né, pela palavra de Deus, as formas, os meios que a gente pode se encher, receber da sabedoria do alto, quando a gente fica cheio dessa sabedoria, a gente passa a mudar alguns valores que a gente tinha no mundo. A gente passa a ver as coisas como Deus vê, a considerar como Ele considera, e a gente passa a priorizar aquilo que Deus prioriza. E são sobre essas prioridades que eu trato na segunda parte. Você priorizar aquilo que é eterno em vez daquilo que é passageiro. Você priorizar o coração ao invés da aparência. A submissão em vez da autoridade. O nós mais do que o eu. A misericórdia mais do que o julgamento. O ouvir mais do que o falar. E, por fim, o dar mais do que o receber. É um livro que vai te abençoar e você pode também estar abençoando outras pessoas. E nesse ano, em julho, eu lancei esse aqui, meu quarto livro, Deus Curte, Eu Compartilho, aplicando princípios bíblicos nas mídias sociais. Vou falar um pouco sobre ele durante a mensagem, mas é um livro, tive a honra de poder lançá-lo pela editora Rema Brasil Publicações. É um livro bem moderno, digamos assim, porque a Bíblia ela é moderna. Você crê nisso? A Bíblia é um livro de princípios divinos e esses princípios não possuem data de validade. Amém? E na internet, todos nós, de certa forma, estamos conectados em alguma mídia social diariamente, né? Todos nós temos um celular. E uma das coisas que eu falo no livro é que você pode ter um celular, mas um celular não pode ter você. Amém? Então, são alguns princípios, paráfrases bíblicas. Peguei alguns versículos e parafraseei eles, né, na versão Perilo Revista Modernizada. Vai te ajudar a entender como aplicar os princípios da palavra de Deus no teu dia a dia, no uso das mídias sociais. É um livro que também você pode presentear várias pessoas, principalmente o público mais jovem, né, um meio até mesmo de você evangelizar jovens. Temos tido já alguns testemunhos de jovens que têm doado, presenteado colegas de faculdade. Amém? Com certeza vai te abençoar. Você está pronto para a palavra? Amém. Então abre sua Bíblia comigo em Marcos 11.
Se você é do Verbo da Vida, você já sabe qual é o versículo. Marcos 11, 23. Hoje pela manhã eu falei sobre fé. Falei sobre a importância da confissão, de você falar de acordo com a vontade de Deus, em concordância com Deus, como também a importância de você não falar aquilo que não está em concordância com o que Deus diz ao teu respeito. Amém? E hoje eu vou continuar falando sobre fé, mas nós vamos falar sobre um dos inimigos da fé, o que impede a nossa fé de funcionar. Amém? Aqui em Marcos 11, 23, você conhece bem, Jesus passou por aquela figueira, amaldiçoou aquela figueira, disse: ninguém jamais coma novamente fruto de ti. E eles passaram, no outro dia, quando voltaram por ali, os discípulos se espantaram. E disseram: olha, mestre, a figueira que você falou, ela morreu mesmo. E Jesus aproveitou aquele espanto deles para ensinar esse princípio da fé. Ele disse: olha, tenha a fé do tipo de Deus, como nós falamos pela manhã, a fé que fala, amém? Que crer com o coração e confessa com a boca, como ele disse no verso 23, em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Mas Jesus continuou, verso 24, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É sério, né, irmãos? Jesus, ele ensinou sobre fé, depois ele falou também sobre a oração de petição. Olha, tudo que você pedir ao Pai no nome de Jesus, você pode receber pela fé. Mas ele disse, agora tem um porém. Se enquanto você faz isso, ou nesse processo de colocar a sua fé em operação, você tiver algo contra alguém no seu coração, é preciso perdoar. Perdoai. Por que é preciso perdoar? Estou deixando você pensar um pouco. Em Gálatas capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo nos ensinou que a fé opera pelo amor. O que significa que sem amor a fé não pode operar. Sem amor a nossa fé fica inoperante, não funciona. Oração, irmãos, mais do que atender a um desejo nosso, se trata de atender aos desejos de Deus. Até porque Deus, ele é o mais interessado em nos abençoar do que nós somos interessados em sermos abençoados. Mas, para que a sua vida de fé, a sua vida de oração funcione, é preciso permanecer no amor de Deus. Porque Deus é amor. Amém? Aleluia. Em 1 Pedro, por exemplo, capítulo 3, Pedro falando sobre a vida comum no lar, ele exorta aos maridos, no verso 7, que se eles não tratarem bem as suas esposas com honra, né, com sabedoria, considerando elas, o valor delas, a oração deles pode ser interrompida. Olha que coisa séria. Esse processo, né, porque a oração é um processo. Amém? A gente ora, a gente recebe pela fé, mas a gente precisa perseverar em oração.
até que aquilo que a gente orou e a gente já tem, se manifeste no natural. Amém? E esse processo ele pode ser interrompido por falta de amor. Nesse caso, Jesus foi bem enfático sobre a falta do perdão. E Jesus não falou sobre o perdão somente quando se referiu à oração ou à confissão de fé, à oração da fé. Mas Jesus também, em outro texto, ele falou até mesmo quando você vier trazer a sua oferta ao altar. Se você tem algo contra alguém, perdoai. Vai lá, acerta com ele, perdoa, e aí sim você volta e traz a sua oferta. Olha que coisa séria. A falta de perdão pode impedir a minha prosperidade. A falta de perdão pode impedir esse processo também de semeadura e colheita. Eu posso semear, mas pela falta de perdão, eu posso não colher. Olha que desgraça. É a falta de perdão. Aos Coríntios, Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 2, abre lá, queria que você lesse. 2 Coríntios, capítulo 2. Meu irmão, pode não ser uma mensagem que você estava querendo ouvir, mas eu tenho certeza que é uma mensagem que você precisa ouvir. Amém? Aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 5, Paulo começa a falar de um homem que magoou várias pessoas naquela igreja pelo seu comportamento, por uma conduta errada que ele tinha tido. E aí no verso 7, Paulo diz assim, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Isso é muito sério, irmão. O perdão é você confirmando que ama aquela pessoa. Em Romanos 5, o mesmo apóstolo Paulo, ele disse que Deus provou o seu amor para conosco. Deus confirmou que nos amava quando ele enviou Jesus Cristo em nosso lugar, quando a gente era contra ele. No seu sermão mais famoso, digamos assim, o Sermão do Monte, está lá em Mateus, a partir do capítulo 5, vai até o capítulo 7, Jesus falou algumas coisas muito sérias sobre isso. Ele disse assim, olha, que glória há se você só ama quem te ama? Que diferença você está fazendo se você só ama quem te ama? Aí ele disse, a lei dizia olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai aqueles que vos perseguem. Orai e abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Porque até os gentios amam quem ama. Aí Jesus disse, se te baterem numa face, oferece a outra. Se te obrigarem a ir 1 milha, vai 2. Se puxarem a capa, deixa também a túnica. Não pague o mal por mal. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Confirme o vosso amor. Perdoe. Confirme que ama. Confirme que anda em amor. O perdão, ele é uma confirmação do amor de Deus que está em nosso coração. E se você nasceu de novo, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador, você pode amar. João escreveu lá em 1 João, eu sei que eu passei da morte para a vida, porque eu posso amar. Se você é filho de Deus, você pode amar.
Não existe essa de, não, é muito difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. E eu vou adiante, você não somente pode amar, você deve amar. Foi mesmo Jesus que falou isso em João 13, 34 e 35. Novo mandamento, ordem. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele foi adiante, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor dele, o amor que Deus é, esse amor incondicional. Amém, irmãos? Esse amor que não coloca ou exige condições. Se você fizer isso, se você mudar isso, se essa pessoa vier me pedir desculpa. Não! A pessoa pode continuar do mesmo jeito. É você que decide amar e confirmar o seu amor, perdoando essa pessoa. Amém, irmãos? Aí olha só a continuidade. Versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para quê? Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Que coisa séria, irmãos. Paulo diz, olha, vamos perdoar. Vamos perdoar ele. Sabe por quê? Para que o diabo não alcance vantagem. Olha que coisa séria, irmãos. Quando há falta de perdão, o diabo está na frente. Se ele diz assim, para que o diabo não alcance vantagem, a notícia boa é que o diabo não tem vantagem. Agora, se eu não andar em perdão, ele vai alcançar. Ele vai ter essa vantagem. Você quer dar vantagem para o diabo na sua vida? 1 Pedro 5 fala que ele é como um leão que ruge, em derredor, procurando uma brecha. E eu te digo, irmãos, a falta de perdão não é uma brecha, não. É um portão inteiro aberto para ele. Ele verdadeiramente alcança vantagem. Eu tenho um vídeo que eu quero te mostrar. As coisas boas da internet são algumas coisas engraçadas, né? A gente se diverte muito, o pessoal inventa muito meme, muita coisa. Aí tem um vídeo que mandaram para mim que eu achei muito engraçado, eu ri. Aí eu fui assistir de novo. Quando eu estava assistindo a segunda vez, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, é isso que acontece quando há falta de perdão. Antes da gente ver o vídeo, eu queria que você abrisse em Filipenses 4. Estou deixando você curioso, né? Filipenses capítulo 4. Aleluia! Eu sei que não é uma mensagem que vai arrancar tanto amém, glória a Deus, eu vou dando por você aqui. Aqui em Filipenses capítulo 4, irmãos, essa carta de Filipenses é maravilhosa. Até porque Paulo a escreveu da prisão. Aí Paulo escreve para uma igreja inteira. Recomendações maravilhosas, lembranças maravilhosas. E aí, quando ele chega aqui, já no final da carta, quando os estudiosos depois a dividiram em capítulos e versículos, aqui no capítulo 4, ele vem dizendo, portanto, já meio que começando a encerrar a sua carta, portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Aí no verso 2, ele deixa de se dirigir para toda a igreja, e ele se dirige especificamente para duas irmãs, membros daquela igreja. E ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Na Bíblia NVT, eu gosto da versão, diz assim, suplico. Esse rogo, irmãos, não é somente um pedido, não é Paulo dizendo assim, por favor,
entrem em concordância. Não, quando ele usa a palavra rogo, é que ele está suplicando com insistência. É como se Paulo estivesse de joelho dizendo: irmãs, me escutem. Com insistência, por favor, atente para o que eu estou dizendo. Olha, é muito importante o que eu estou te pedindo. É aquele atenção vermelho lá brilhando. Paulo está escrevendo para uma igreja inteira e ele para se dirigir àquelas duas irmãs. Supostamente Paulo ouviu falar como estava a situação delas. E ele roga, ele suplica. Na Bíblia NVT diz: suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Pensem concordemente, se acertem, se resolvam. Eu gosto disso. Vocês estão no Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês são da mesma família. Vocês são irmãs. Resolva isso. E por que Paulo rogava, irmãos? Porque Paulo sabia que essa falta de perdão, essa falta de unidade entre elas podia comprometer a igreja inteira. E aí Paulo pede ajuda. Paulo pede ajuda. Vão lá, ajude elas a resolver. Está no versículo seguinte. Chama Clemente também. Vai lá, todo mundo, conversa com um, conversa com o outro. Elas precisam resolver isso. Sabe, irmãos, o que isso me ensina? Que eu e você, a gente não pode se acomodar com contenda em nosso meio. A gente precisa resolver. Deus está falando. Aquelas duas, um vai com a cara do outro mesmo. Tá? Tudo bem. Tudo bem não. Tudo bem não. Por quê? Porque o diabo está com vantagem. E eu não quero o diabo com vantagem na minha casa. Eu não quero o diabo com vantagem na minha empresa. Eu não quero o diabo com vantagem na minha igreja também não, meu irmão. Salmo 133 diz que é na unidade onde o Senhor ordena a vida e a bênção. Se não tiver unidade, não vai ter vida, não vai ter bênção. Paulo rogou. Porque, irmãos, como você vai ver no vídeo, olha o que acontece quando tem duas pessoas com esse sentimento de mágoa, ou com contenda, com competição uma com a outra. Solta o vídeo aí, pessoal, por favor. Пошла! Já estava bolando de rir. Entendeu o vídeo? Eles vendaram dois homens e colocaram eles para brigar um com o outro. Cada um com um pano, né? Uma toalha, sei lá. E aí eles vendados, a intenção era brigue um com o outro. Só que enquanto eles pensavam que estavam brigando um com o outro, tinha outro, estava com os olhos muito bem abertos e batia nos dois. Eu achei o vídeo engraçado a primeira vez. Na segunda também. Mas na segunda o Senhor falou comigo. Ele disse: sabe quem é esse que está rindo aí? Aquele que alcança vantagem. Quando tem dois crentes cegos pela mágoa.
Pensando que está batendo um no outro, mas na verdade os dois estão apanhando de Satanás. Eu não quero apanhar de Satanás. Eu quero estar com os meus olhos bem abertos. Paulo disse: pois não lhe ignoramos os desígnios. Você não pode ignorar os planos do diabo contra a sua vida. E o bicho é astuto. Ele não vai te colocar diretamente contra Deus. Mas ele vai te colocar contra alguém. Qualquer pessoa que seja. Ele vai querer te cegar com essa mágoa. Ele vai querer fazer brotar no teu coração uma raiz de amargura, como está lá em Hebreus 12. E diz que quando essa raiz de amargura brota no coração, perturba você e ainda te faz contaminar outras pessoas. Aleluia, não, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Eu não quero ficar perturbado, muito menos contaminar outros. Deus não me chamou para contaminar pessoas, Deus me chamou para abençoar pessoas. Cuidado para o diabo não estar te cegando, dizendo bate nele, e você pensando que está batendo, na verdade você está apanhando do diabo. E você até pode pensar que é a pessoa que está batendo em você, mas é quem está por trás dela, irmão, que está batendo em você. São os desígnios do diabo, é a intenção dele. Eu vou impedir a oração dele de funcionar por aqui. Eu vou alcançar vantagem por aqui. Alguém fala algo que você não gosta, e aí o diabo fica lá, trazendo a memória. Lembra o que ele falou contra você? Lembra o que ele falou de você? E se você para conversar com ele, não sai do amor de Deus. João fala sobre a gente permanecer no amor. Sabe, irmãos, 1 Coríntios 13 diz que o amor, ele não se ressente do mal. Não é que o amor não sente, ele sente. Somos humanos, quando alguém faz algo contra a gente, quando alguém fala algo contra a gente sente. E o problema não está em sentir, você sente. E aí você precisa lidar com esse sentimento como qualquer outro tipo de sentimento. O problema está em você ressentir. Sentir de novo. Sem nem que a pessoa tenha feito de novo. Mas você fica lembrando. E aí você sente de novo. E você lembra e sente de novo. E aí você vai criando aquela barreira contra aquela pessoa. E o diabo vai só amarrando aqui. Tapando a tua visão espiritual. E te dando uma imagem sobre aquela pessoa que às vezes nem é real. E você cria essa competitividade. E o diabo batendo em você. Pá, pá, pá. E muitos cristãos perguntam: pastor, por que as coisas não estão acontecendo? Porque o diabo está com vantagem. Diga, Deus está me dando livramentos nessa noite. Deus está nos dando livramentos nessa noite. Amém, irmãos? E eu quero concluir te ensinando a como lidar com isso. A como vencer uma ofensa. A como liberar esse perdão. Amém? Vai lá para Romanos capítulo 12. Aleluia. Uma vez o irmão Reagan conta em um dos seus livros, tinha alguém falando mal dele, criticando ele,
até mesmo outros pastores. Um pastor, na verdade, falando mal da escola Rema, falando mal dele na televisão. E aí algumas pessoas mais próximas perguntaram: irmão Reagan, você não pensa assim em fazer nada a respeito, não quer pedir um direito de resposta? E o irmão Reagan disse: não. Se ele está falando mal de mim, é problema dele, não meu. Alguém já disse que uma pessoa magoada é como se ela estivesse tomando o veneno, querendo que o outro morresse. Mas quem é que morre? Quem toma. Romanos 12, versículo 9, Paulo diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Guarda isso, não tem a ver com hipocrisia, não tem a ver com você aparentar uma coisa só para estar bem na fita, para manter a paz. Não, tem que ser algo da essência. Amém? Verdadeiro. Deteste o mal. Como é que se detesta o mal? Se apegando ao bem. Aí ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Como é que se ama? Assim, ele explica: preferindo-vos em honra uns aos outros. Está aqui um bom termômetro para você medir o seu amor. Preferir o outro em honra. Aí ele diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Aí ele frisa: abençoai e não amaldiçoeis. Nessa manhã eu falei sobre a gente não dizer algumas coisas. E, irmãos, quando se trata de falar de outras pessoas, a gente também precisa ter cuidado com o que a gente pode dizer ou não. Tiago capítulo 4, versículo 11 diz: não faleis mal uns dos outros. 1 Pedro 3,10, ele pergunta assim: quem quer viver bem e ter dias felizes? Quem aqui? Viver bem e ter dias felizes. Todo mundo quer. Aí ele diz: sabe qual é o segredo? Evite que os seus lábios falem de maneira dolorosa, de maneira que vai causar dor no outro. Você vai viver feliz. Isso sempre me lembra de um conselho que eu ouvi do meu avô. A gente era recém-casado, estava almoçando com ele. E aí eu fui contar, Stephanie estava contando uma história e eu disse: não, amor, foi assim não. Fui demitir ela. Disse: não, amor, não foi assim não, você está enganando. Ela disse: não, amor, foi assim. Eu disse: não, não foi assim não. E ela: mas amor, porque você que não está lembrando. Foi assim. E aí ficou um contra o outro. Aí meu avô olhou para mim e disse: ei, rapaz, você quer ser feliz ou ter a razão? Disse: deixa ela ter a razão, é melhor ser feliz. Nunca mais esqueci daquilo, irmão. Muitas vezes a gente quer ter a razão e deixa de ser feliz. Pedro disse: quer viver bem a vida e ter dias felizes? Evita falar de maneira dolorosa. Evita falar mal de alguém. No livro O Amor, o Caminho para a Vitória, o irmão Reagan disse que chegou num lugar e tinha um irmão lá, meio que problemático, o pessoal comentando sobre ele: rapaz, esse irmão dá trabalho demais, rapaz, ele já fez isso de novo. E outro falava. Aí alguém olhou o irmão Reagan calado lá, meio que querendo sair, e disseram: irmão Reagan, você não concorda não? Você não acha isso dele? O que é que você acha desse irmão? Ele disse: os olhos dele são lindos. Eu queria ter esses olhos. Eu não sei você, mas eu quero chegar lá. Amém, irmãos? Aleluia. Abençoai até mesmo quem te persegue. Aí ele frisa: abençoe e não amaldiçoe. Não fale mal, não.
Fale bênção para aquela pessoa. Fale bem daquela pessoa, abençoe. Aí ele continua: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, ceda com o que é humilde. Não seja sábio aos vossos próprios olhos. Verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Requer esforço, irmão. Requer esforço fazer o bem. Principalmente quando o mal é feito para você. Aí ele diz: não pague mal por mal. Não torne o mal. Alguém fez mal, eu devolvo. Não. Se esforce para fazer o bem. Talvez o seu esforço inicial vai ser botar uma toalha na boca e não vou falar. É um esforço. Talvez o seu esforço vai ser: rapaz, aquela pessoa vai estar lá, eu não queria ir, mas eu vou. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Isso aí. Se esforce para fazer o bem. Aí ele continua, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu sempre lia rápido esse versículo e eu pensava assim: quando depender de vós? E aí ficava fácil, porque em algumas situações eu pensava: não depende de mim não, se dependesse de mim. Mas não é quando, não. Ele não está falando sobre tempo. Eu fui ver outras versões, fui no original grego, realmente ele está falando de quantidade. Não é quando, é quanto. Quantas vezes for possível, faça. Eu já fiz tanto, já perdoei tanto. Quanto? A quantidade que depender de você, faça. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. E aqui está o segredo da vitória. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Verso 21. Não te deixes vencer do mal. Lembra, não deixe o diabo ter vantagem. Não deixe aquele mal te vencer. Vence o mal com o bem. Só tem duas opções. Não tem um meio termo. Não vou deixar o mal me vencer, mas também não vou fazer nada. Não. Ou você é vencido, ou você vence. Agora, como é que vence? Retribuindo mal por mal, pagando na mesma moeda? Não, vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, fala do exemplo de Jesus Cristo. Quando esse foi perseguido, foi preso, e diz que ele deixou exemplo para seguirmos os seus passos. A gente pergunta às vezes, né, quem está seguindo Jesus aqui? Né? Até cantou, seguindo a Jesus Cristo. Todo mundo, não, eu sou seguidor de Jesus, eu estou seguindo a Jesus. Mas sabe, ele deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Sabe quais foram os passos dele? Pedro disse, quando ultrajado, ele não revidou. Quando falaram mal dele, ele não fez ameaça. Sabe o que Jesus fez? Se entregou ao que julga retamente. Como ovelha muda, foi levado ao matador. Que exemplo, irmão. Você lembra? Lá na cruz. Cadê o rei? Se é rei, salva-te a ti mesmo. Jesus, estou com sede, deram vinagre. Cadê o rei? Traz a coroa do rei. Colocaram uma coroa de espinho.
Desce daí. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Uma das histórias de Atos que eu mais gosto tanto que coloquei o nome do meu filho dele, de Estevão. Apedrejado. Estava pregando. Foi apedrejado. Mas teve a mesma atitude de Jesus. Pai, eles não sabem o que fazem. Não lhes impute esse pecado. Diz que ele viu o céu aberto. Jesus em pé à direita de Deus. Ô, meu irmão. O que uma vida de perdão te leva a experimentar, você não faz ideia. Tem gente que realmente não sabe o que está fazendo. E mesmo que saiba. Mas eu te digo, eu tenho certeza. Todas as vezes não sabe. Porque está como esse homem, vendado. E o diabo lá, pá. E aí você pensa que é a pessoa, você fica com raiva da pessoa e você ignora os desígnios de quem está por trás daqui. Alcançando vantagem sobre a tua vida. Te impedindo de ter uma vida de fé, te impedindo de ter tuas orações respondidas, te perturbando todos os dias. Encontrando lugar para a enfermidade no teu corpo. Tudo pela falta de perdão. Tudo que a gente precisa fazer é se entregar ao Senhor, aquele que julga retamente. E quem fizer alguma coisa contra a gente, vai lidar com Deus, meu irmão. Mas eu não vou ser instrumento de julgamento. Eu não vou ser instrumento de vingança. Deus não me chamou para isso, Ele me chamou para abençoar, para falar bem, para fazer o bem. O mal pode vir, eu não vou me deixar vencer pelo mal, eu vou fazer o bem. Se tiver fome, vou dar de comer. Se tiver sede, vou dar. Mas aquela pessoa não merece de mim. Não é questão dela merecer receber. Sou eu que mereço fazer por ela. Diz que amontou a brasa viva, irmãos, constrange. O amor constrange. Paulo fala isso aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. Agora, sabe quando é que o amor nos constrange? No versículo anterior, ele diz, quando julgamos o que Cristo fez por nós. O nosso problema é que a gente está sempre julgando o que as pessoas estão fazendo com a gente e o que a gente faz pelas pessoas. Faço tanto, é assim que ela me retribui. Eu tento tanto. Ei! Não é para você olhar para o que você faz ou para o que fazem por você, não. Paulo disse assim, coloca os olhos em Jesus. Julga o que Ele fez por você. Meu irmão, quando você para meditar no que Jesus fez por você, o amor dele te constrange. Porque você não merecia, você não tinha feito nada para ter o que você recebeu de Jesus Cristo, para Ele entregar a vida dele por você, para Ele passar o que passou por você. Tudo que você fizer, meu irmão, é fichinha para aquilo que Ele fez por você. E às vezes a gente está julgando o que a gente fez. Eu já fiz isso por fulano. E você fica até orgulhoso. Ei, baixa a bola, não é o que você faz, é o que Cristo já fez por você. Ou então você fica julgando o que o outro está fazendo. Essa pessoa já fez isso de novo, já falou assim de novo, já agiu assim de novo, já olhou para mim, já passou e não falou. Às vezes é uma besteira mesmo. Mas como você está cego, o diabo... Pum, agora aqui, pá, agora ali. Pum. Deus está te dando livramento nessa noite. Eu estou falando pelo Espírito, meu irmão. Tem pessoas aqui sendo livres da morte. Livres de enfermidade. Livres de uma morte precoce. Eu sei do que eu estou dizendo. Receba essa palavra hoje. Decida liberar do seu coração perdão nessa noite. Decida tirar essa venda, abrir os teus olhos e dizer, Satanás, a partir de hoje, você não vai ter mais vantagem. Vamos encerrar. Verso 19. Ele disse, não vos vingueis a vós mesmos. E aí ele no 20 diz, pelo contrário,
Não se deixe vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Mas eu sempre fiquei intrigado nesse versículo 19. Porque ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Aí eu fiquei pensando, é para eu mirar ou para não mirar? É para levar ou para deixar, né? Você já ouviu essa piada, você sabe. Dai lugar à ira. Só que ele diz assim, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Fiquei pensando, o que é que ele está querendo dizer com isso? Eu não me vingo, eu não devo me vingar, mas eu devo dar lugar à ira? Como assim dar lugar à ira? Vou te explicar, se a igreja estivesse cheia aqui hoje à noite, todas as cadeiras ocupadas, e chegasse um visitante ali, e o pastor dissesse, Mariana, dê lugar a fulano, fulano chegou ao visitante, dê lugar a ele. O que é que Mariana ia fazer? Ela ia sair para que fulano viesse para o lugar dela. Quando ele diz assim, dá lugar à ira, não é a sua ira natural. Ele dá lugar à ira de Deus. Porque Deus é um bom pai, meu irmão. Quando mexe com os filhos dele, o negócio é sério. Jesus disse a Paulo, ei, por que você me persegue? Paulo não perseguia Jesus, Paulo perseguia os cristãos. A mesma coisa. Cuidado para você não estar perseguindo Deus. Perseguindo um filho dele. Dá lugar à ira de quem? De Deus. O Senhor diz, eu vou julgar. Foi o que Jesus fez, não revidou, não fez ameaça, se entregou ao que julga retamente. Sabe o que aconteceu? Deus o exaltou sobremaneira. E deu um nome acima de todo nome. Todos vão confessar um dia. Todos vão ter que se dobrar e reconhecer que Ele é o Senhor. Até mesmo aqueles soldados que estavam zombando dele. Aquele que colocou a coroa de espinho. Que ficou dizendo, não é o rei, desce daí. Naquele dia, até ele vai ter que dizer, Ele é o Senhor. Então Deus sabe fazer justiça, meu irmão. O povo costuma dizer que o mundo dá voltas. Eu prefiro dizer Deus faz justiça. Agora, não será eu o instrumento de justiça. Dai lugar. Quer dar lugar? Deixe de querer resolver. Deixe de querer fazer do seu jeito. Sai do meio. Para que Deus faça. Porque enquanto você fica lá com os olhos vendados, você não deixa Deus agir. Mas quando você decide, eu vou perdoar, eu vou retribuir com o bem, você está dizendo assim, pode agir, Senhor. Quando você fica no amor, Deus age ao teu favor. Vou dizer de novo, quando você fica firme no amor, Deus age ao teu favor. Você pode ficar de pé. Eu queria que você rendesse graças ao Senhor pelos livramentos que Ele te deu nessa noite. E eu quero, irmãos, antes de você orar, te exortar mais uma vez sobre esse livro. Porque, infelizmente, as mídias sociais têm sido um meio de muito ódio. Porque as pessoas ficam mais ousadas na internet. E aí elas falam mesmo, nem aí. Fala do que não entende, fala do que não sabe, fala de autoridade. Tem medo de morrer, não. De ser julgado, não. Fala. Mas você e eu, não. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que propagar amor. A gente tem que propagar paz. A gente tem que propagar perdão. Amém? Não deixe o diabo alcançar vantagem também através das tuas mídias sociais. Por isso que eu te exorto. Compre esse livro, presenteie outras pessoas. Vai te ajudar, vai ajudá-las. Faz a tua própria oração ao Senhor. Queria chamar o Ministério de Música. Pai, eu te dou graças pelos livramentos que o Senhor nos deu nessa noite. Nós queremos te agradar, Pai. Queremos te agradar, Senhor. E eu sei porque sei que o Senhor mesmo me mandou ministrar isso nessa noite. Oh, aleluia.
Não era o que eu queria ministrar, mas eu sei que era o que eu precisava. E eu sei que muita gente aqui, pessoas que estão nos assistindo, que ainda vão ter acesso a essa mensagem de alguma forma, vão receber livramentos. Nos ajuda a guardar o nosso coração. Nos ajuda a permanecer no amor, a não deixar o diabo ter vantagem contra nós. Você e Deus, meu irmão. Se você tem algo contra alguém, decide agora mesmo liberar perdão. Não quero constranger ninguém. Talvez seja até pessoas que estão aqui. Você não precisa fazer isso agora, de ir lá na pessoa. Não quero te constranger, não. Se quiser, vai. Mas faz primeiro no teu coração, você e Deus. E depois, no momento oportuno, manda uma mensagem, vai lá. Mas Deus está dando estratégia também a pessoas aqui. Pessoas que estavam sendo perseguidas, mal interpretadas. Deus está te dando direção do que fazer, de como vencer esse mal com o bem. Talvez de dar um presente, de enviar uma mensagem. Mas o diabo não terá vantagem contra nós. Senhor, eu oro por cada um que está aqui. Abre os olhos para que veja. Abre os olhos para que veja, Pai. Abre os olhos para que veja, Senhor. Que possamos ser rápidos em perdoar, em não guardar ressentimento. Em nome de Jesus. Oh, libertação. Libertação. Oh, a imagem que eu tenho, meu irmão, é de uma grande lavagem. Lavando corações nessa noite. Eu estou lavando corações nessa noite, diz o Senhor. Tempo de avanço. Avanço. Se você quiser fazer parte, meu irmão, do que Deus está fazendo através dessa igreja, do que Ele ainda vai fazer, um tempo de avanço, de multiplicação, de crescimento, você precisa estar em linha, porque você vai ficar para trás se você não se ajeitar. Estou falando pelo Espírito. O salmista disse: o ímpio não permanecerá muito tempo na congregação dos justos. Ou você se ajeita, ou as coisas vão continuar dando errado na tua vida, e você vai ver pessoas avançando, prosperando, e lá na frente você vai se lamentar. Você vai ver essa igreja tomar uma relevância tão grande nessa cidade, e você poderia fazer parte, se você tão somente acertasse o seu coração, diz o Senhor. Ainda há tempo, diz o Senhor. Ainda há tempo, diz o Senhor. Esse é o tempo de libertação, esse é o tempo de perdão ser liberado. Não sei se tem uma música de amor, eu sei que a gente tem algumas limitações de contato físico, de distanciamento, mas a unidade verdadeira está no coração. Você não precisa apertar a mão de ninguém, dar um abraço em ninguém, você só precisa cantar com o teu coração. Se tiver, pode ir. Tem vocês no fogo ainda. Eu ando em amor. Oh, aleluia. Manifesto a presença de Deus. Deixa o Senhor tratar o teu coração nessa noite. Quando eu ando em Faz dessa canção a tua oração, tua confissão de fé. A fé opera maravilhas, e
tipo de Deus Tá fluindo. Tá fluindo. que está fluindo em meu coração. É o caminho para a vitória. Vamos cantar o refrão novamente. Prepara aí o refrão. O amor já venceu. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor já venceu, o amor nunca falha, Aleluia! o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor já venceu. O Aleluia. amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. Sabe, irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 4, Pedro diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. A pessoa pode ter feito uma multidão de coisas. Como Jesus disse, 70 vezes 7 no mesmo dia. E você ainda assim pode perdoar. Talvez você está aqui e você está com aquela mentalidade que Pedro estava, dizendo: Senhor, até quantas vezes eu posso perdoar? Até 7. E Jesus está dizendo: você pode mais do que isso. Você pode 70 vezes mais do que isso. Deus está te dizendo: você pode. Você pode perdoar. Você pode vencer esse mal com o bem. E lá em 1 Pedro 4 que diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Eu gosto como está na Bíblia a mensagem. Diz assim: o amor resolve todas as coisas. Diga comigo: o amor resolve todas as coisas. Diga mais forte: o amor resolve todas as coisas. Prepara o refrão. Diga: o amor resolve todas as coisas. O amor sempre